Alô, povo de Deus, graça e paz para todos. Talvez você não me conhece, está sendo a primeira vez que você está me vendo, você não sabe quem eu sou. Eu já estou há 2 anos colocando sempre novos vídeos neste meu canal. Eu sou do canal Verdadeira Graça, Nilson Queiroz. Eu sou um ex-professor da escola dominical, um ex-evangelista, um ex-pastor e um ex-teólogo. Eu repudiei tudo isso, porque descobri que tudo isso é uma enganação, é uma mentira. Isso não existe. A teologia e a filosofia começou na antiga Grécia. Essa mentira já existe há mais de 2000 anos. Existem muitas pessoas preocupadas com teologia, com escatologia, com bibliologia, com genealogia, com tantogia. E o importante é você conhecer a verdadeira graça de Cristo. Não importa a sua religião. Se você está cursando, fazendo algum curso de teologia, repudia isso. Se você tem um filho que está fazendo isso, sua esposa, fala para ela sair fora disso, que tudo isso é um comércio, é uma enganação. O apóstolo Paulo foi o maior teólogo da época. Nessa época de Paulo, Paulo estudou com o maior professor. O apóstolo Paulo foi o terceiro homem mais sábio da Bíblia. O primeiro foi Jesus, o segundo foi Salomão e o terceiro foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, conhecendo a verdadeira graça de Cristo, ele repudiou tudo que ele aprendeu. Nós olhamos ali em Gálatas capítulo 1, versículo 12. Ele diz: eu não aprendi nem recebi de homem algum, eu recebi diretamente de Deus. Então o que eu quero dizer para você nesta manhã? Que o título desta mensagem é essa. Eu tenho um título, né? E o título dessa mensagem é sobre a sabedoria de Deus. Você tem que ter a verdadeira sabedoria de Deus. E essa sabedoria não vem do homem. A sabedoria procede de Deus. Deus é quem derrama a sua graça. Deus levanta, Deus tira lá da pescaria, Deus tira da roça, Deus tira daqueles trabalhos mais simples e coloca nos lugares mais altos, para mostrar para a sociedade, para o mundo, que Ele é capaz de todas as coisas. Por isso Jesus diz que Deus ocultou, escondeu essas coisas aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Então a mensagem é essa: a sabedoria de Deus. A sabedoria procede do alto, como disse Tiago, capítulo 1, versículo 17, que todas boas dádivas, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação alguma. Então você olha para esses homens teólogos, esses homens que se diz professor, esses homens que diz que tem grandes conhecimentos, eles não sabem nada. Eles apenas sabem aquilo que a eles foi ensinado. Mas a revelação não veio do alto, não veio de Deus para eles, porque eles são uns enganadores, são uns mentirosos. Você pergunta para um teólogo, eu fiz uma pergunta para um teólogo, uma pergunta tão simples. Ele ficou olhando para mim e não me respondeu. Então assim fez eu. Eu peguei todos os meus livros de teologia, meus livros de escola dominical, deu 5 caixas, todos os livros que eu tinha, livros que eu tinha sobre biografia dos pastores, aí tanto os
pastor nacional como internacional, eu lia centenas e centenas de livros, me aprofundei no conhecimento. Para hoje, Deus me tirou todas essas coisas e me colocou o verdadeiro conhecimento. E aonde você aprendeu? O primeiro que eu vi foi o Rubens. Esse Rubens começou a ensinar e eu comecei a discordar. Verdade Oculto é o nome do canal dele. E depois dele eu comecei a ver o Geraldo Moraes. Se você começar a olhar um pregador da graça, você pode discordar no início, mas fique firme, ouça até o fim, que Deus começa a trabalhar na sua mente. Porque a mudança está na mente. Não adianta você ler a Bíblia 10, 20, 30 vezes, você fazer todos os cursos teológicos, mas se Deus não te abrir o entendimento, Deus não abrir a sua mente, você continua uma pessoa fechada, com a mente fechada, ignorante e burro. Como muitos burros são esses ministros, que se diz ministro do Evangelho, são homens sem conhecimento. O que eles sabem fazer é mentir, porque 99,100 são tudo mentira que se prega dentro desses movimentos chamado igreja. Porque, para começar, a palavra Jesus, no hebraico não existe a palavra J. Então já começa a mentira desde aí. Jesus já é uma mentira. E você sabe que a Bíblia foi escrita por um padre. A Bíblia não caiu do céu, não veio na asa de um querubim e desceu e entrou ali dentro do templo e deixou a Bíblia ali dentro do templo, em cima do Monte Sinais. A Bíblia foi escrita por um padre, Padre Jerônimo. Ele escreveu essa Bíblia. Uns estudos dizem que ele terminou no ano 368. Outro estudo que eu fiz diz que foi 382, mas não importa. A Bíblia foi escrita pela Igreja Católica, a Igreja Católica Romana escreveu. E os crentes tomaram este livro e ficaram como este livro é o único livro verdadeiro, o único livro ali, teve muito acréscimo. E teve muitas coisas que foi ocultado ali dentro deste livro. E muitas coisas ali foi acrescentado. Porque 21 vezes reuniu o Concílio de Nicéia para discutir a respeito do que devemos tirar e o que devemos pôr dentro da Bíblia. Mas damos graças a Deus pelo pouco que ficou. Porque é aquilo que o apóstolo João disse, que tudo que Jesus disse, se fosse escrito, os livros do mundo não caberia. Então eles pegaram o mínimo e fizeram este livro chamado Bíblia. Que na verdade a Bíblia não foi feita para nós. A Bíblia foi feita para os judeus. É deles. Todos os escritos da Bíblia, os 66 livros, são tudo dos judeus. Não são nada para nós. As únicas cartas que nós podemos tirar alguma coisa para nós são as cartas do apóstolo Paulo. Esse Deus levantou para o mundo gentil. Então dele nós podemos tirar algum proveito. Se você quer saber alguma coisa, não pergunta ao seu pastor, não pergunta ao seu professor, o seu teólogo, não. Pergunta para o Google. Vai e o Google te dá a resposta. Para você saber que eu não estou falando a mentira, você vê quem foi, né? Nicodemo. Nicodemo foi um homem que foi mestre. Mestre aonde? Numa pequena cidade, não, ele foi mestre em Israel. Numa nação toda, ele era respeitado. Quando se falava no mestre, se falava em Nicodemo. E Nicodemo, ouvindo falar de Jesus, mas ele não podia receber no templo, ele não podia ter um encontro com Jesus publicamente. Então, à noite, ele foi ter um encontro com Jesus.
porque ele tinha vergonha, ele tinha medo, ele temia, porque os judeus perseguiam o Filho de Deus. E ele foi ter com Jesus de noite. E ele chegou e falou: Rabi, sabemos que tu é homem de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se tu não é homem de Deus. Se não é de Deus, não pode fazer sinal, porque os judeus não faziam sinal nenhum. E mais vindo o Filho de Deus, fazendo grandes sinais, grandes prodígios e maravilha. E ele foi ter com Jesus. Jesus só disse uma palavrinha para ele: Nicodemo, em verdade vos digo, se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver, quanto mais entrar. E ele ficou surpreso com essa palavra, ele sendo mestre, um homem um grande conhecedor. E ele deu uma resposta como uma criança quando faz uma pergunta para uma mãe. Uma criança muitas vezes pergunta para a mãe, né, certas coisas que a mãe fica sem saber. Como uma criança perguntou: mãe, Deus tem fim? Deus morre? A mãe, com a sua sabedoria, tirou o anel do seu dedo e falou: meu filho, aonde está o fim dessa aliança? Aquela criança olhou a aliança e falou: mãe, não encontrei o fim dessa aliança. Ela falou: assim também é nosso Deus. Nosso Deus não teve começo e nem teve fim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e sou o derradeiro. E quando Nicodemo respondeu para Jesus: mas como, sendo eu velho, posso voltar e entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus disse: Nicodemo, quem nasce da carne é carne. É necessário nascer da água e do Espírito. Tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? É o que eu digo neste momento. Você talvez é um teólogo, você talvez é escritor de livros, você é um homem com grande conhecimento, mas a sua mente está fechada. Se Deus não te abrir o entendimento, não abrir esta pequena porta que está aqui, se Deus não te abrir, você vai morrer na ignorância. Você nasceu na ignorância, vive na ignorância, vai morrer na ignorância, porque você aprendeu dentro da ignorância. É como se diz uma ilustração, que um certo peixinho chegou perto do pai, primeiro perguntou para a mãe: mãe, o que é água? A mãe falou assim: água? Eu não sei o que é água. Vai perguntar para o seu pai. Aquele peixinho aproximou do pai e falou: pai, o que é água? Água? Eu sei lá, meu filho. Eu não sei o que é água, não. Vai perguntar para o seu avô tem muito mais experiência de vida. Foi lá e perguntou para o avô: vovô, o que é água? O avô: vem comigo, me acompanha. E o avô, já um peixe bem mais velho, um peixe com grande conhecimento, chegou na beirinha do rio, deu uma rabanada no netinho e jogou o netinho na areia, do lado de fora. O netinho abriu os olhinhos, olhou para um lado, olhou para o outro, viu uma paisagem completamente diferente. Mas quando ele quis respirar, ele não conseguiu. E ele começou a se bater. Ele começou a se bater porque ele estava fora do seu habitat. Aí o seu avô conseguiu encostar bem perto da barranca do rio e levou, deu uma rabanada, jogou ele de volta dentro do rio. Ele caindo, ele respirou e falou para o avô: ah, vovô, agora eu descobri o que é água. Água é vida. Sem a água, as plantas não vivem, os animais, as aves, os peixes, o ser humano, nada vive sem a água. Água é vida. Agora, aqueles peixes viviam dentro da água e não sabiam o que é água. Então, assim também, você vive dentro da religião,
mas você não tem conhecimento nenhum. Você se apega nos estatutos, se apega nas doutrinas, como Jesus disse em São Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz, esse povo, quem é esse povo? Me louva com os seus lábios, mas seu coração está distante de mim. No versículo 9 ele diz, em vão, é inútil vocês me adorar, ensinando doutrinas, ensinamento que não procede de mim, procede do próprio homem. Esse monte de besteira, não pode isso, não pode aquilo outro, você não pode comer isso, não pode beber isso, não pode ir ali, não pode vestir isso, não pode fazer isso, pode fazer... De onde procede isso? O apóstolo São Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito ao homem fazer, não há impedimento nenhum, Deus não nos impede de nada. Mas se você é um homem, uma mulher, que tem o conhecimento, o revestimento de Deus, você sabe que tem coisas que você não pode fazer, você não deve fazer. Quando você faz alguma coisa, a sua própria consciência te acusa. Quando você está usando, muitas vezes, uma calúnia contra uma pessoa, tentando passar uma pessoa para trás, numa negociação, no negócio que você está comprando, está vendendo, a sua consciência te acusa, porque você verdadeiramente é um homem e uma mulher separada. Deus te escolheu para herdar a vida eterna. Então você, meu irmão, que está me ouvindo nesta manhã, você que ainda não me conhece, você sabe que eu repudiei tudo isto. Em 2020, eu conheci o nosso irmão Geraldo, nosso irmão Rubem, nosso irmão André Pimentel, nosso irmão Cristiano, e o nosso irmão Líria, nosso irmão Adolfo Lira, e também o Elcio de Jesus na Bahia. Esses homens eu recomendo, ouça esses homens, ouve esses homens, e esse que vos fala também, que você não vai encontrar uma heresia, uma mentira, porque tudo que eles pregam é dentro do verdadeiro evangelho da graça. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo ali em Gálatas capítulo 2, versículo 7, ele diz que existe o evangelho da circuncisão e da incircuncisão. O evangelho da circuncisão é o evangelho que pregou Pedro, pregou ali Tiago, Filipe, Bartolomeu, os demais apóstolos, pregou este evangelho para os judeus. Mas o apóstolo São Paulo saiu do meio dos judeus e foi para o mundo gentil e pregou o evangelho da incircuncisão. Porque ser circuncidado naquela época, para os judeus, era uma honra. Se você não fosse circuncidado, você não tinha valor e havia uma grande discriminação. Mas da morte de Cristo, da cruz para frente, isso foi abolido, isso deixou de existir. Então eu volto a dizer, você que está me ouvindo pela primeira vez, se você tem alguma pergunta a fazer, pergunta para o Google ou pergunta para qualquer um desses homens pregadores da graça, mas não pergunta para o seu líder, porque o seu líder não sabe. O que ele sabe é passar envelope e pedir dinheiro, campanha. São essas coisas que são especialistas em arrancar dinheiro do povo. E é o povo na simplicidade, como no meu caso, achando que aquilo tudo era verdade, que aqueles homens são homens de Deus. Na verdade, só existiu 9 homens de Deus dentro da Bíblia, 9 títulos de homem de Deus, que são ungidos de Deus. O ungido de Deus só existiu um, que foi Jesus Cristo. Não existe ungido de Deus, não existe homens de Deus. Se existe homem de Deus, existe também mulher de Deus. E Deus não tem homem e nem tem mulher. Deus tem o Espírito dele na nossa vida. A nossa carne para nada aproveita. Jesus disse em João 6,63 que as minhas palavras são Espírito e são vida. Porque a carne para nada aproveita. Isso aqui é terra. Isso vai para a terra e vira terra. Isso não tem validade nenhuma. Nós somos filhos
dos nossos pais biológicos. Nós não somos filhos de Deus nem filhas de Deus. Nós somos filhos dos nossos pais biológicos. Agora, o Espírito, como disse ali em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que Deus, ele é o Pai do Espírito. Então, o Espírito que está em nós, esse Espírito vai retornar para o céu, porque ele é de Deus. Mas essa carne vai para a terra. Então, se você que está me ouvindo nesta manhã, fique com esta palavra. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desta mensagem, você deixa aí, né? Curte essa mensagem e passa para os seus amigos, para os seus vizinhos. Todo sábado estou colocando novos vídeos. Graça e paz para todos.